Atenção, senhores telespectadores, pela NGP TV, canal 9, estamos mais uma vez aqui na presença de Deus e dos senhores. Então eu quero mais falar um pouco da nossa igreja, um pouco da Igreja Pentecostal Visão Cristã, né, que está localizada ali na Terminal Aterro, na rua Engenheiro do Dique. Ali está eu e minha esposa para atender a todos. Temos a congregação Jardim Germânico, lá com o presbítero Anderson. Temos também a congregação Jardim 2, lá no Texto Salto, com o evangelista Valdecir e a sua equipe de obreiros, para atender a todos. Então eu quero que os senhores venham ouvir essa oração, estes louvores que nós vamos apresentar agora. Então nós tivemos essa semana a Adriela Araújo cantando lá na nossa igreja, na igreja sede, sábado e domingo. Então ela vai apresentar os louvores e depois então a pregação do seu esposo, o presbítero Edson. E eu quero que todos prestem atenção neste louvor maravilhoso da Adriela Araújo. Amém? Então eu quero agradecer a Deus, que Deus abençoe a todos, que todos estejam na paz com Cristo, independente de denominação, de igreja. E você que está aí me assistindo agora, ouça bem esta mensagem, porque vai tocar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Teu semblante decaído, triste a chorar. Desta vez a luta veio e foi tão forte que te fez parar. A alegria já não existe em você. Dizes que não há razão para viver, mas para qualquer problema Deus tem solução. Você pode até dizer que para Deus você também clamou, que ficou a esperar uma resposta, mas Deus se calou. Com certeza a confiança é que voltou. É preciso acreditar que Ele tem poder, pois Ele é o mesmo, Deus nunca mudou. Deus é tremendo, é o todo-poderoso que acalmou o perdido, seu manda-fogo. Ele é poderoso, justo e fiel. Aleluia. Deus é o mesmo, Ele nunca mudou. Ele olha para os seus, Ele não te abandonou. A tempestade Ele acalma, tem que acreditar. Se Ele quer assim, nada pode impedir. Se Ele determina, o mal tem que sair. Se a promessa é dele, Ele vai cumprir. Ele vai agir, eu creio assim, mas é pela fé. É preciso acreditar que Ele tem poder pra mudar a tua história e te fazer vencer. Se Ele prometeu, é porque pode, acredite, Ele vai fazer. Oh, aleluia. Você pode adorar nessa noite. Esse Deus é maravilhoso, Ele é demais. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Você pode até dizer
glória e a graça de Deus aqui se manifestando. É verdade que o Espírito de Deus habita na vida do crente, daquele que já passou pela cruz, daquele que já confessou Jesus diante da sociedade, luta para servir a Deus. É verdade que o Espírito habita na vida do crente fiel, mas quando a gente está reunido na casa de Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, a gente vê o mesmo Espírito que está na nossa vida se manifestando no meio da igreja, se comunicando com os irmãos, entre os irmãos, e nós testificamos de um só Espírito, e aí a gente sente a graça de Deus operando entre nós, a gente sente o mover de Deus no nosso meio. É uma maravilha do céu estar num ambiente assim, num lugar assim, onde Deus pode se manifestar. Amém, meus queridos? Que glória de Deus! Eu quero que você que trouxe Bíblia, abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Esse texto veio ao meu coração agora pela tarde e ele vai se encaixar bem com o culto da família que é nessa noite. É uma campanha de avivamento, mas é um culto direcionado para as famílias, e bem se encaixa esse texto com a realidade das famílias. 1 Samuel, capítulo de número 1. Eu aguardo até que todos encontrem. Se alguém estiver sem Bíblia, o irmão aí que é atento, dá uma olhada do teu lado. Se alguém está sem Bíblia, seja gentil e deixa essa pessoa acompanhar o texto bíblico contigo. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, para melhor compreensão do texto sagrado. Vamos ler então a partir do versículo 1. Você acompanha a leitura comigo. Houve um homem de Ramath-Taim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, que era Efrateu. Este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes de Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos do sacerdote Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha-lhe cerrado a madre. Ana não gerava filhos. E a sua competidora, a outra esposa de Eli, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia da casa do Senhor, a casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o esposo de Ana, lhe disse: por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Eu não te sou melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não. O que acontece aqui nessa história? A Bíblia diz que nessa casa, lá na cidade de Ramath-Taim Zofim, o Eucana era um marido dedicado, era um marido que se preocupava com seus filhos. É o que dá a entender a
Escritura Sagrada. Não está escrito, nós entendemos pela narração que aqui está. E o Eucana, se preocupando com seus filhos, se preocupava com as suas esposas, só que a Bíblia diz assim: ele amava a Ana. Ele tinha as duas esposas, mas ele amava a Ana. A parcela maior de dedicação, a parcela maior de preocupação era com Ana. Diz a Bíblia, porém, Ana não podia gerar filhos. Quando nós olhamos para esta situação, agora entenda o outro lado da história. A Penina, outra esposa, ela podia gerar filhos, e ela tinha, segundo o que dá a entender aqui, quando ele diz assim: eu não te sou melhor que 10 filhos, parece que a Penina tinha 10 filhos, e a Ana não podia gerar. Agora entenda uma coisa comigo. A Bíblia Sagrada diz que a orientação bíblica, os costumes, os relatos históricos ensinam que a honra da mulher, a Bíblia diz isso, a honra para a mulher é poder gerar filhos. Porque quando a mulher gera filhos, ela agora trai honra para si. E isso aqui é orientação bíblica. Então Ana, a mulher que não podia ter filhos, estava em primeiro plano, impedido de ter honra. Era uma mulher que ela facilmente era tida como uma pecadora, já que nesses dias aqui, a mulher que não tivesse filhos era considerada como uma pessoa amaldiçoada. Para você entender melhor, dentro de uma casa com duas esposas, uma mulher com 10 filhos, a outra com nenhum, sobre quem está a bênção de Deus? Sobre a que tem 10 filhos. A que não tem nenhum filho é a maldita dentro de casa, é a que Deus não aprova, é que Deus não está com ela. Só que a Bíblia diz que todos os anos o Eucana descia de Ramataim, que era uma cidade, provavelmente uma montanha, e ia até Siló, porque Siló nesses dias aqui era o centro de adoração, era onde se faziam os cultos anuais de adoração a Deus, uma festa, para você entender, aonde as pessoas sacrificavam a Deus pelos seus pecados, pelas bênçãos que receberam. Haviam vários tipos de sacrifício, enfim, mas era uma festa que acontecia lá. E todos os anos, eu quero olhar para Eucana, ele descia com a sua família, a sua esposa Penina, a sua esposa Ana, os seus 10 filhos, e ia até Siló para fazer uma festa diante de Deus, ensinar os seus filhos a prestar sacrifícios. Esse homem se dedicava, esse homem se preocupava em instruir, em ensinar, em revelar aos seus filhos a importância de cultuar a Deus. A Bíblia diz que de ano em ano, quer dizer, não foi uma vez que isso aconteceu. Aqui, quando está relatando, não é a primeira vez que aconteceu, não. De ano em ano, ele pegava as suas esposas, os seus filhos, e descia até Siló para lá oferecer o seu culto anual a Deus. Quando a Bíblia fala que Eucana, ele era efrateu, e em tempos anteriores, essa Efraim também fora chamada, ou melhor, Belém era chamada de Efrata, e em Belém estavam os levitas, dá a entender que sobre Eucana havia também o ministério levítico. Talvez por isso ele se preocupava de ser fiel, porque ele era um levita, aparentemente. Então o levita era aquele que guardava a lei, aquele que servia fielmente, o primeiro a se preocupar com as coisas de Deus. Era para ser. Só que no caso de Eucana não era para ser, ele fazia. Quer dizer, todo levita deveria se preocupar, só que Eucana, ele realmente se preocupava, levava a sua família ali, na linha, todos certinhos, todos corretos, buscando andar segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que de ano em ano descia. Agora eu quero entender uma segunda situação. Vamos pegar e olhar para Ana nesse instante. Meus irmãos, essa mulher, ela tinha razões para ficar em casa, para não querer descer. Só que algumas a impediam, algumas outras razões a impediam de não descer. A primeira é que ela sabia que o seu esposo a amava e ela lhe era submissa. Ela descia porque o esposo dizia: agora chegou a época de culto, nós vamos descer. Primeira razão provável, ela se submetia ao seu marido. Razões que podiam impedir de descer é o fato de que as pessoas, quando chegavam perto de Eucana, talvez para conversar, vamos imaginar aqui, conjecturar, as pessoas olhavam para Penina com um olhar, com um sorriso já aberto, porque se entendia pela cultura que a mulher que gerasse filhos era abençoada. Agora, quando olhavam para Ana, meu irmão, imagina o semblante das pessoas. Essa aí é a tua esposa que Deus não quer?
Essa aí é a tua esposa que Deus reprovou? Essa aí é a tua esposa que Deus não é na vida dela? Ela tinha razões para não descer. Eu penso que as pessoas olhavam com um sorriso aberto para ela. Não gerar filhos era uma vergonha para a mulher. Só que isso deveria de fazer ou impedir que ela descesse. Só que ao contrário, ela descia fielmente para o seu esposo, mesmo sem ter filhos. Ela ia adorar a Deus mesmo que Deus lhe tinha cerrado a madre. Ela ia cultuar a Deus ainda que o seu milagre, o que ela mais queria, não tivesse chegado. E aí eu descubro, meu irmão, a primeira razão que faz Ana descer para Siló e para orar é que Ana, por mais que era considerada maldita pela sociedade, por mais que ela passava vergonha e humilhação dentro de casa, porque o texto bíblico revela que Penina nem era a outra esposa. O texto diz assim, competidora de Ana. Quer dizer, Penina se colocou numa disputa com a Ana, uma disputa que ela já estava ganhando de 10-0. E aí, além de estar ganhando, ainda ela zombava de Ana, reclamava. Então Ana tinha tudo o contrário. Dentro de casa, que era para ser um lugar feliz, um lugar de harmonia, um lugar onde tudo estava bem, era o contrário. Dentro de casa que as coisas não fluíam. O marido até amava, mas agora vamos entender aqui a questão de época. Marido, provedor do lar, fica trabalhando o dia todo fora. E quando sai a negociar, fica uma semana fora. O costume do dia de negócio em Israel, no Antigo Testamento, era o seguinte, no mínimo 3 dias, por mais perto que fosse para negociar. Você sabia disso? Você saía no primeiro dia, aí você era hospedado lá no lugar onde você foi fazer o negócio. No segundo dia se tratava o negócio. No terceiro dia se ficava ainda durante o dia, comemorando o desfecho do negócio. Agora você imagina, o marido saía, o marido que amava ela. Com quem que ela ficava dentro de casa 3 dias, meu amigo? Com quem que ela ficava? Como é que era a coisa dentro daquela casa? Meu irmão, era difícil de suportar. Era difícil de aguentar. Essa mulher tinha razões na sua vida, já que a única coisa que podia honrar nos dias de hoje, a mulher levanta a cabeça, não, eu vou trabalhar, vou cuidar da minha vida, eu não vou ficar pensando nesse problema, senão vou ficar deprimida naqueles dias, não. Mulher digna, honrada, é companheira, é adjutora, trabalha do lado do seu esposo, lhe é fiel e não sai por aí afora fazendo o que quer. Não tinha disso. Tinha que aguentar no osso do peito lá dentro da casa. Só que quando você pensa em casa, meu irmão, tu está trabalhando, tu passa um monte de luta no teu trabalho, onde é que tu pensa em descansar? Tu pensa em descansar em casa. Tu enfrenta uma dificuldade lá fora, onde é que tu sabe que vai poder chegar, deitar, esfriar um pouco a cabeça? Em casa. Tu enfrenta os problemas com outras pessoas lá fora, onde é que tu espera encontrar uma palavra de carinho, um abraço, um sorriso, alguma coisa que te faça lembrar que tu é alguém importante, que tu é alguém que tem valor? Tu olha para os teus filhos e em casa. Só que a Ana, se ela sai da porta para fora, como é que as pessoas olham para ela? Atravessada. Mulher maldita. Se ela vai para adorar a Deus, como é que as pessoas olham para ela? Essa mulher aí, Deus não aceita a adoração dela. Essa mulher aí, Deus não quer o sacrifício dela. E aí, onde é que ela vai descansar, meu irmão? Seria em casa. Mas quando ela abre a porta da sua casa, o que que ela encontra lá dentro? Essa mulher tinha ou não tinha razão de dizer assim, Deus me tira a vida porque não adianta viver aqui? Tinha, né, irmãos? Só que eu descubro que existe algo, e é a primeira razão que move o coração de Ana a orar, se comunicar com Deus. Eu descubro aqui que existe algo que é mais forte do que a calúnia, mais forte do que a defamação, mais forte do que a mágoa, mais forte do que a tristeza, algo que é mais forte do que a inveja, algo que é mais forte do que a maldição, algo que é mais forte que os inimigos, algo que é mais forte do que as palavras de ano em ano. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Essa festa lá em Siló que acontecia de ano em ano era o maior acontecimento da região. Se lembra antigamente, uma vez eu usei essa expressão numa igreja onde eu estava, quando eu era pequeno, pelo menos, talvez alguns dos irmãos já se criaram numa situação mais favorável, melhor, e alguns talvez em situação mais delicada que a minha, mas na minha época, estou com 30 anos,
que eu tinha na faixa de 6, 7 anos. Tinha aquelas festas na igreja romana, e a gente era católico naquele tempo. E aí aquelas festas, meu irmão, era o maior evento do bairro, porque vinha um parquinho de diversão, porque tinha as barracas de pipoca, as coisas, e era uma alegria. Nem que a gente só ganhasse dinheiro da mãe, no caso eu que era órfão, não tinha pai, ganhasse dinheiro da mãe só para comprar uma pipoca e um pastel e uma laranjinha. Mas era a maior alegria ir lá naquela festa que acontecia uma vez por ano. Aqui em Siló, e aonde tem essa narrativa bíblica, estava acontecendo essa festa anual do sacrifício do povo. Então você imagina a alegria dentro daquela casa, 10 filhos, toda gurizada, se tinha menina não sei, mas aqui fala 10 filhos, provavelmente eram todos homens. Esses 10 filhos contentes, quando é que vai ser a festa, pai? Quando é que vai ser a festa, mãe? E aquela alegria, aquele barulhão de criança, e Ana lá no meio disso tudo, tinha um monte de razão para estar desanimada, queixosa da vida, questionando Deus, porque se ela era uma mulher íntegra, e à luz da Bíblia a gente vai ver que era uma mulher íntegra, mas como eu, Deus, que sou íntegra, que sou fiel, passo por tanta humilhação, olha aí, Deus, tu já deu 10 filhos para outra esposa do meu marido, e eu não tenho nenhum, ela tinha tudo para até amaldiçoar Deus. Só que na ocasião da festa era o contrário. Parece que a festa, que da mesma forma que entrava no coração puro das crianças, aquele desejo de ir lá para a cidade de Siló para festejar, aonde tinha mais coração puro, dedicasse o coração puro de Ana, que aguentava a inveja, que aguentava a calúnia, que aguentava a difamação, que aguentava a tristeza, e o coração aguentava firme ali. E quando eu vi a notícia da festa, aquele coração puro também dizia no seu coração, as crianças iam lá para se divertir, mas para Ana a oportunidade não era de se divertir, era de ter um encontro mais próximo com Deus, era de sacrificar mais uma vez e esperar que Deus tivesse misericórdia dela e alcançasse o desejo da alma dela, a oportunidade da vida dela. Ela vai para esta festa para falar com Deus, porque ela tinha esperança que ali naquele lugar Deus podia ouvir a oração dela. Por mais dificuldade que ela passasse a festa, aquele encontro no seu coração, ela sabia uma oportunidade de Deus ouvir a minha oração. Por mais dificuldade que ela passe, por mais que ela seja uma injustiça que está acontecendo com ela, por mais que aquilo que estão fazendo com ela seja algo que judia de quem é correto, de quem quer andar integramente, por mais que a opressão tenha vindo sobre alguém que não merecia, por mais que essa pessoa esteja sofrendo, esteja lutando por algo que ela não puxou com as suas mãos, só que a festa aonde você vai sacrificar a Deus, aonde você vai oferecer o teu melhor para Deus, é a oportunidade de Deus ouvir a tua oração, de Deus ouvir o teu clamor. Então, ao invés dela se entristecer, é isso que eu entendo aqui, ela se motivava. Vai entender esse coração, meu irmão. Licença, pastor. Glória a Deus. Ao invés dela desanimar, parece que quanto mais judiava, quanto mais passavam os anos, ela continuava acreditando que Deus podia fazer. O coração de Ana é uma coisa incrível, porque a gente, quando a coisa aperta 2, 3 meses, vamos trazer para nós, a gente está pensando em deixar de dar dízimo, já está pensando em não vir em todos os cultos, né? Agora aqui tem uma mulher que a outra esposa do seu marido já tem aparentemente 10 filhos, ela não tinha nenhum, e a única coisa que podia trazer honra para ela como mulher é poder gerar um filho, e ainda assim ela continua acreditando, confiando que Deus vai fazer alguma coisa por ela. Esse coração não é coração, isso aqui é algo que nem se explica. Aguentou, quando deu o limite continuou aguentando. Eu te disse, não tinha zona de conforto para Ana, era só o dia ou a noite que ela ficava com seu marido, que lhe agradava, que lhe falava bem. Mas o dia a dia, meu amigo, trabalhando do lado da outra, você imagina como é que era. Quando o marido saía, eu já te expliquei, imagina como é que era. Quando ia cultuar, você imagina como é que era, maldita, amaldiçoada. Onde é que essa mulher descansava, meu irmão? Onde ela tinha lugar de conforto?
Talvez aí se explica a questão dela se alegrar quando tinha o dia da festa do sacrifício. A festa fazia com que o israelita se sentisse mais perto de Deus. Essa festa fazia com que o israelita tivesse a impressão de que agora eu tenho uma oportunidade real de comunicar-me com Deus. Então onde é que estava a maior alegria da Ana? Esse momento em que ela parece ter clareza de que vai poder se comunicar com Deus. Talvez você esteja vivendo uma vida assim. Se passa dificuldade, passa luta, você tenta se esconder em casa, tenta ir para o culto, às vezes nada está funcionando direito. E só quando tu sente a presença dele é que tu se sente seguro. Só quando tu sente a graça dele é que tu sente segurança. Eu quero te dizer assim, continua orando, continua se comunicando com Deus, porque tem resposta para coração que guarda a esperança em Deus. Tem resposta para coração que guarda a esperança em Deus. A primeira razão que fez Ana orar é que ela tinha sonhos. Ela tinha esperança, ela sonhava. Um dia vai acontecer. Um dia Deus vai me dar esse filho. Por que Deus? Porque ela sabia humanamente, biologicamente, que ela não tinha como gerar filhos. Era estéril. Deus tinha cerrado a madre. Não tinha jeito. Porta que Deus fecha, ninguém. Não tem jeito. Deus disse: essa mulher não vai ter filhos. Não tem jeito. Então o que motivava o coração dela? Esperança, fé. Só que quando o homem tem fé, a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. O homem chega diante de Deus por fé e não por vista, não por palavra. Quando ele crê realmente e manda a casa, aí ele chega em Deus. Então Ana tinha um princípio para chegar em Deus. Tudo contrário, tudo não dando certo, mas tem algo que pode fazer essa mulher se encontrar com Deus. Todas as coisas que cercam ela, coisas dessa vida, dizem: tu não tens como se encontrar com Ele. Só que a fé passa por cima de todas as circunstâncias da vida e faz a pessoa saber, ter certeza que ela pode se encontrar com Deus. Segunda situação, a Bíblia diz que ela amava o esposo amava. E isso fazia com que Ana continuasse tendo fé em ter o filho. Porque se o único lugar de refúgio dentro de casa era quando o esposo estava em casa, que a agradava, ela tinha que ter um carinho muito grande por esse homem. Tinha que ter um amor muito grande por esse homem. Então, tendo amor, tendo carinho, qual a única coisa que Ana podia fazer para retribuir esse carinho, esse amor? Dar um filho para ele, para honrar ele, porque ele também ia ser honrado. Porque dentro de casa as pessoas iam mudar. Eu canto: tu és um homem abençoado, tens 2 esposas e as 2 esposas Deus é com elas. Então o que ela podia fazer para agradar ele é gerar esse filho. Qual que é a segunda razão que faz Ana orar? O amor pelo esposo. Eu quero agradar o meu esposo. Deus, eu não quero nem para mim esse filho. Eu quero poder te honrar com ele e honrar o meu marido que tu me deu, que me ama. Só que o marido dava razões para Ana amar ele. Dava razões. Sabe onde é que você encontra essas razões? De forma bem simples aqui, mas bem destacada. Quando Eucana, depois que ele subiu, e aqui bateu uma tristeza em Ana, nessa situação bíblica aqui, quando Ana chegou lá em Siló, no dia da festa. Bom, então voltamos para encerrar. Quero fazer uma oração final para agradecer a Deus, para agradecer aos irmãos, tiveram a santa paciência de ouvir, mais uma mensagem e louvores da nossa igreja, do nosso povo, aquele povo que acredita na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero agradecer, meu Deus e meu Pai, por mais, meu Deus, este momento sagrado. E eu acredito que cada um que nesta manhã
assistiu esta mensagem, ou quem sabe à tarde ou à noite, está assistindo a nossa mensagem, a mensagem que vem do trono do Pai. Senhor, toca nessa pessoa que está aí, meu Deus, no fundo desta cama angustiada, Senhor, com problema, Senhor, com problema físico, com problema espiritual. Então eu quero, meu Deus e meu Pai, te agradecer, porque tenho certeza, meu Deus, que cada um que assiste este programa, Senhor, abençoa esta pessoa, abençoa esta empresa, abençoa, meu Pai, este irmão, esta irmã, Senhor, que está nos assistindo, Senhor, e crê, meu Pai, que esta palavra vem do trono de Deus. Ó Espírito Santo, abençoa abundantemente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Jerusalém, Jerusalém.